Eita, sexta-feira quente! Foi preso hoje o ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello. Vamos falar também sobre o escândalo do INSS, a operação sem desconto envolvendo sindicatos metendo a mão no dinheiro dos aposentados. Sindicatos ligados a quem? Adivinha? PT e Centrão. O irmão do Lula, que é sindicalista, está revoltado. E também vamos falar da polêmica intimação que o Alexandre de Moraes enviou para Bolsonaro no hospital. Tá dando o que falar, inclusive com repercussão internacional. Fala-se lá fora de sanções contra Moraes por conta disso. E não vem dos Estados Unidos. Fique comigo, deixa o like. Meu nome é Bruno Johnson. E vamos falar do Fernando Collor. Ele foi preso hoje por volta de 4 horas da madrugada, quando se deslocava de Alagoas para Brasília. Segundo Collor, ele estava indo espontaneamente para cumprir a ordem do ministro Moraes. Embora uma decisão monocrática de prisão, essa prisão precisa ser referendada e acredito que já está sendo julgada lá no plenário virtual do STF, os 11 ministros, para ver se mantém ou não a prisão de Fernando Collor. Eu acredito que vai manter tal. Ele foi condenado a cumprir prisão em regime fechado por 8 anos e 10 meses por corrupção e lavagem de dinheiro. E isso aí está dentro do âmbito da Lava Jato. Só para você entender, as acusações contra Collor envolvem sua suposta participação em esquemas de corrupção na BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras, no âmbito da Operação Lava Jato. A PGR apresentou a denúncia na qual afirma que Collor influenciou o comando da BR Distribuidora entre 2010 e 2014 para garantir contratos com a construtora UTC, recebendo propinas de aproximadamente 20 milhões de reais. O STF julgou o primeiro recurso de Collor, que buscava reduzir a pena por corrupção passiva, mas decidiu por 6 votos a 4 que o pedido de revisão não deveria prosperar. Pois é, Collor encana. Vamos lá, o escândalo do INSS. E olha só que interessante, aí já na sua tela, CGU, a Controladoria Geral da União, avisou o INSS sobre fraude em descontos em setembro de 2024. Na quarta-feira, 23, a PF, antes de ontem, deflagrou a operação sem desconto, que culminou na queda do então presidente do Instituto, Alessandro Stefanuto. E olha só que coisa, a auditoria envolveu mais de 1.200 entrevistados de todo o Brasil, dos quais 97,6%, quase 100%, afirmaram não ter autorizado os descontos. O valor total dos descontos foi de 2,8 bilhões de reais e eles eram feitos por associações privadas que ofereciam serviços como assistência funerária, consultas médicas e reparos domiciliares. Além disso, 72% dos beneficiários desconheciam os descontos em razão da falta de extratos físicos. A CGU mostrou que apenas 32% dos aposentados acessaram o aplicativo Meu INSS para verificar suas informações. Verificou-se que 72,4% dos entrevistados desconheciam a existência do desconto associativo em seu benefício, afirmou o órgão. A digitalização dos processos facilitou fraudes por parte das associações, de modo a dificultar o cancelamento dos descontos pelos beneficiários. Em um grupo de 90 aposentados, 81% negaram ter dado qualquer consentimento para descontos associados, o que revela indícios de fraude. Pronto, já tem uma noção do que aconteceu e olha só a novidade. Sindicatos envolvidos em escândalo do INSS são ligados ao PT e Centrão. Conafer e Contag estão entre as 11 entidades investigadas por um esquema de fraude bilionária em aposentadorias e pensões. Sempre eles. E aí, o irmãozão do Lula, o irmão da alma mais honesta do mundo. Alvo da PF, irmão de Lula, quer investigação de toda a sacanagem no INSS. A gente conhece esse papo. É o Frei Chico, que disse que não tem conhecimento de todos os detalhes da investigação. E ele quer que os envolvidos nos escândalos sejam investigados, punidos se necessário, mas ele não tem nada a ver com isso. Tá aí o Frei Chico, irmão da alma mais honesta. Eu espero que a PF investigue de fato toda a sacanagem que tem. Agora o nosso sindicato, eu tenho certeza que nós não temos nada, não devemos nada. Ele disse aí para o jornal Estado de São Paulo. Eu espero que ela investigue de fato, porque tem muitas entidades por aí picaretas.
Nosso sindicato já foi investigado, já foi feita auditoria, essas coisas, estamos tranquilos. É o sindicato dos honestos. Tá bom, vamos esperar. Vamos falar agora aí da polêmica intimação. A lei proíbe citação de doentes. Mesmo com proibição expressa no Código de Processo Civil, Moraes mandou intimar Bolsonaro na UTI do hospital em Brasília. Você deve estar sabendo, a notícia de ontem, eu não comentei. Teve um vídeo, aí você está vendo a imagem da intimação chegando até Bolsonaro. Um absurdo no ponto de ver até, digamos assim, do bom senso. Não estamos falando de lei, mas o cara tá lá. Teve até piora no estado da saúde. Aí chega uma intimação, gente, morre o bom senso, morre tudo. Aí você reforça a ideia de que existe ali uma raiva do Bolsonaro, uma perseguição. Tem aí um artigo do Estadão, nós vamos dar uma passada rapidinho, que mostra descaradamente que Moraes está pirado das ideias. É uma briga política que tem que aparecer que eu tô jogando e ganhando. Mas ele acaba enfiando os pés pelas mãos aí, o Moraes, e vem as consequências. Olha só, medida inédita e ilegal. Advogado de Bolsonaro critica intimação na UTI. É o Paulo Cunha Bueno. E vai lembrar que Bolsonaro ele enfrentou aí uma cirurgia abdominal de 12 horas. O advogado diz que Bolsonaro foi surpreendido com a inédita diligência da oficial de justiça nas dependências da área mais restrita e esterilizada do nosocômio, visando a citá-lo sobre a decisão de recebimento da denúncia, intimá-lo a apresentar sua resposta à acusação no prazo de 5 dias dos autos da ação penal que tramita na primeira turma do STF, onde lhe é imputado participação nos episódios lamentáveis do 8 de janeiro. E o advogado lembra que a legislação brasileira, o artigo 244 do Código de Processo Civil, proíbe a citação de doentes enquanto durar o estado grave, condição que é notório, lamentavelmente hoje acomete o presidente. Ele explica que a lei ignorada por Moraes tem fundamento no princípio da dignidade humana, cláusula pétrea na Constituição. Isso aí é mais ou menos um resumo da nota do advogado. E vamos lá, porque não para por aí não. Nós temos aqui o André Massiglia, que disse o seguinte, ele que é jurista também, advogado: intimar em hospital é excepcionalíssimo, não havia urgência no caso. Uma live, assim como uma conversa controlada, não intimida, mas receber uma intimação do STF pode constranger e a saúde do intimado é o bem maior a ser preservado. Mais uma nulidade a ser alegada pela defesa. Temos aí o Deltan Dallagnol. Moraes pode intimar Bolsonaro na cama da UTI? A essa altura, é de se perguntar se o ministro perdeu a capacidade de ler. Código de Processo Civil, artigo 244, não se fará citação, salvo para evitar o perecimento do direito de doente enquanto grave o seu estado. Ponto. Não preciso nem ler, né? Acho que a lei fala por si. E aí você tem as consequências. The Times repercute intimação de Bolsonaro na Inglaterra. Explica exatamente o que aconteceu. O que você sabe, o mundo começa a saber também. E ainda, eurodeputado fala em decisões inaceitáveis e pede sanções contra Moraes. É o deputado Dominik Tarczyński, deve ser isso, da Polônia. Apresentou o projeto depois de ver o vídeo da intimação de Bolsonaro no hospital. Mais uma para conta do Moraes no exterior. E nós temos aí Bolsonaro apresentando piora clínica e permanece na UTI em Brasília. Ex-presidente teve aumento da pressão arterial e alteração em exames hepáticos, segundo o boletim médico. Isso de ontem, tá, gente? 24 de abril. É porque ontem eu não gravei vídeo, nem antes de ontem. Estadão critica a falta de sobriedade de Moraes ao mandar intimar Bolsonaro na UTI. Em editorial, o jornal afirma que o ministro está convicto de sua condição de plenipotenciário guarda-costas do Estado Democrático de Direito. Eita! E o jornal diz que o ministro não parece afeito a tais cuidados. O texto afirma que ao reagir de forma imediata às manifestações públicas de Bolsonaro, Moraes reforçou o conflito político. Segundo o texto, o ministro atua como se estivesse em uma luta entre o bem e o mal. O bem seria representado pelo STF. Oh, meu Deus! O bem é Alexandre de Moraes. Tá, tô sabendo. Olha, se você gostou, deixa o like, comenta, compartilha e até o próximo vídeo. O meu nome é Bruno Johnson, se liguem no canal amanhã, 10 da manhã, por volta 10 da manhã vai subir o vídeo aí, o terceiro vídeo da série Viagem no Tempo. Forte abraço, que Deus abençoe a todos.